Olá, eu sou Elaine, faço parte do time de seleção do Grupo Sucel RH. Hoje nós temos o prazer de conversar com uma pessoa de extrema importância para o nosso time Sucel RH, para a nossa consultoria. Essa pessoa queria ser um profissional da área da saúde. Queria atuar como jaleco, quem sabe até com um estetoscópio. Mas, olhem só o que aconteceu. O destino entregou-lhe outro tipo de missão, outro tipo de propósito: cuidar de pessoas, como escutativa, estratégia e muita coragem para assumir aí o legado da consultoria social RH. Nós estamos falando de Tiago Benck. Seja bem-vindo, Tiago. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre sua trajetória, sobre a sua missão da Sucel e o legado, propósito que a Sucel tem aí entre conectar talentos aos nossos clientes. Fique à vontade, se apresente, conte um pouquinho de você, conte como você iniciou sua trajetória aqui conosco. Olá, tudo bem? Bom, eu sou Tiago Benck, tenho 29 anos e a minha trajetória no Grupo Sucel começou, como você mesmo disse, querendo ser profissional da área de saúde. Queria cuidar de pessoas. Vamos lá, eu achei interessante você falar que você queria, porque às vezes eu acho que é um sonho de todas as crianças, né? Sim. Atuar na área da saúde. Eu também me via ali, às vezes eu pegava a boneca, ficava ali dizendo que eu estava com, né, auscultando, né? Ferindo ali a pressão sanguínea, né? Então, às vezes a gente na brincadeira, a gente tem ali um sonho, tem um desejo, né? Sim. Você percebe que era um desejo de criança, um sonho de criança, ou era uma orientação mesmo, uma vocação, e aí com o curso da história, conforme você foi ganhando maturidade, você foi percebendo que não era realmente isso? Na verdade, era um desejo muito forte que eu tinha dentro de mim de ser da área da saúde. Mas quando eu entrei no Grupo Sucel, eu comecei a cuidar de pessoas, mesmo não sendo da área da saúde, e fui me desenvolvendo dentro da Sucel como profissional de recursos humanos e percebi que podia cuidar de pessoas sem ser na área da saúde. Na verdade, Desenvolver você queria profissionais. era cuidar de pessoas, né? Não Isso. importasse a forma, né? E aí eu acho que esse que é o legal. Acho que aí que está a conexão entre trabalhar, né, com pessoas, de repente, na área da saúde, porque, na verdade, trata-se de um cuidado, né? Sim. É lógico que um cuidado é distinto ali, né? A gente, na área da saúde, de repente, pega alguém ali com o físico comprometido, né, o psicológico comprometido, mas no RH a gente vê que a gente pega pessoas, né, que de repente está com toda a vida comprometida, né? Sim. Então, eu acho que é um legado muito bonito, muito interessante. Nesse E aí, a escolha segmento, do curso se deu por qual razão? Por que eu estou perguntando isso? A gente encontra, né, Tiago, muitos jovens, a gente está com a sim. geração Z aí, né, esse momento de transição entre uma geração e outra. E a gente pega aí, né, se depara com bastante adolescentes, bastante rapazes, moças, jovens, né, que às vezes vêm com um sonho de infância e vem com aquela ansiedade, com aquele medo, com aquela cobrança, né, de que profissional eu tenho que ser, né? E eu acho que conversar com você, que é jovem também, né, que está aí inserido, né, nessa juventude, nessa geração, eu acho que vai, de alguma forma, favorecer a muitos que venham nos ouvir, que venham nos assistir, né? Então, assim, você escolheu, foi lá, vou fazer a faculdade para atuar na TI, porque eu não sei se eu quero ser da área da saúde. Foi assim ou você estruturou ali a escolha, teve interferência de alguém? Como que você chegou a esse ponto de dizer, não, medicina não é o que eu quero realmente, eu estou na Sucel e agora eu quero fazer análises? Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Então, na minha casa, eu começava a mexer com o computador, né? E percebia que aquilo também tinha uma familiaridade e mexia em tudo quanto era botões, sistemas.
E foi aí que eu comecei a ter um Um interesse, insight. um insight de fazer o ADS, Que desculpa. legal. E fiz essa faculdade. E depois eu fiz uma pós em gestão empresarial, que é de fato o que eu estou seguindo, né? E após, ela já teve uma orientação, porque aí você já estava dentro da Sucel nesse Já momento. Aí estava. você já pensou, bom, agora eu já estou na Sucel, já consigo orientar, de repente, minha carreira. De repente, Sim. já se identificou com o que estava Uhum. fazendo, né? E aí a escolha da pós já foi direcionada, então, Foi para a sua direcionada. atuação. Sim, direcionada. Legal. E aí, conta um pouquinho, né, como que foi iniciar aqui, né? Você estava bem novinho, né? Acho que estava ali bem no início, né, dos 18, 19 anos, né? Na verdade, com 15 anos eu comecei. Eu comecei Nossa, como arquivista que legal. e fui desenvolvendo ali todos os setores. Passei por o arquivo, né? Aí depois fui para recepção, que era onde eu atendia todos os profissionais que vinham fazer admissão, rescisão, assinatura de férias. E fui passando por todos os setores, até chegar na parte comercial. Então, eu passei no setor de recepção, arquivo, financeiro, que eu atuo até hoje também, departamento pessoal. Não fiquei assim muito tempo em cada setor. O que eu durei mais foi no DP. Foi mais ou menos um ano que eu fiquei no departamento pessoal para entender a parte operacional do negócio. Então, depois disso, eu passei por setor financeiro, onde as pessoas saíram de férias, eu fiquei cobrindo, né? E agora eu tô na parte comercial. Cuida. Bacana. E aí essa trajetória ela foi construída, Foi né? construído. Você teve uma intenção, né? Quando você fala, eu iniciei aos 15, fui para o arquivo. Então teve uma intenção de você se apropriar de todos os setores que faz a Sucel Funcionar. funcionar. Exatamente. Que legal. Então foi intencional. Intencional. E aí você conseguiu perceber dentre ali, né, os setores, alguma necessidade de investir em algum curso? Você chegou a fazer mais alguma coisa? Como que está essa parte do direcionamento da sua carreira? Por que eu pergunto? Você está numa fase de ascensão, né? Uhum. E aí, passando de repente desse momento, né, de um profissional que tem ali um começo, meio, né, de carreira que está ali atribuindo sentido ali às etapas, né, para poder de repente fazer essa ascensão, assumir esse legado maior. Você tem investido alguma coisa, alguma mentoria? Como que está essa parte do direcionamento, até para que as pessoas elas consigam perceber? Horas, eu tenho que iniciar, né? E como que eu dou conta disso? Como que eu, né, avanço, né? Conta um pouquinho aí pra gente. Bom, como eu comentei, eu sou uma pessoa muito curiosa, então eu queria Legal. entender o porquê aquela pessoa estava recebendo aquela quantia. Perfeito. Então, como eu falei, eu fiquei um ano e pouquinho no departamento pessoal e eu fiz um curso de departamento pessoal para entender cada verba que eu estava pagando para o colaborador, se estava pagando certo, se estava pagando errado. E depois disso eu investi na minha carreira fiz uma pós também em gestão de líderes e agora eu fiz um curso em atendimento ao cliente para entender o meu cliente e oferecer serviços de qualidade para ele. Perfeito. Muito importante, né, Tiago? Porque, assim, para quem não conhece, uma consultoria, ela dá assistência, né, Sim. ao cliente em todas as esferas no que tange ao desenvolvimento humano, recrutamento e seleção, Uhum. né? E aí, quem está nessa posição precisa, de fato, entender todas as partes, Todas as né, para partes. conseguir cumprir com, principalmente o legado da Sucel, né, que é um legado de entregar ali com qualidade, né? Exato. Tiago, a gente conversou um pouquinho ali sobre sua trajetória, né? Como que você iniciou. E aí eu queria entender com você qual foi o teu maior desafio, né? Olhando ali, você novinho, né? 15 anos você falou 15 que anos. começou, né? Novíssimo, né? Quer mais curtir e aproveitar a vida, né? Com 15 anos, né, qual foi aí o desafio que você encontrou, né, para conseguir conciliar sua vida pessoal com uma consultoria
Sucel RH, né? Conta aí para essa galera. O meu maior desafio foi entender o negócio em si, da parte profissional até a gerência. Mas depois a pessoa vai se familiarizando com o setor, cada setor, e foi tranquilo. A minha parte pessoal, eu procuro muito desenvolver, porque não depende muito de só trabalhar, né? Tem que desenvolver a parte pessoal. Mas foi muito tranquila. Não tive E nenhum tipo de problema em relação a, eu vou ter que sufocar essa minha vida pessoal para viver a profissional. Não teve essa essa parte. transição ali, a fase, né? Juventude, adolescência, juventude, né? Sim. Que é uma fase que o pessoal, assim, acaba querendo priorizar, Uhum. né? Então, a gente vê muito hoje, né? Os jovens, né? Quer priorizar o passeio, o Sim. lazer, né? As baladas, né? É nesse sentido que eu pergunto, porque me parece que você fala com muita tranquilidade, né, de assumir uma responsabilidade tamanha, né, e sem pesar. Não me parece que você teve nenhuma penalidade ali no que tange a essa questão, né, de aproveitar a vida, vamos colocar assim, Não, né? não. Eu sempre fui muito tranquilo em relação a baladas, essas coisas. Eu sou muito reservado na minha vida pessoal. Então, eu prefiro ficar dentro de casa assistindo um filme, comendo pipoca, do que ficar em balada, Legal. vendo bagunça, muitas vezes brigas dentro de algum um barzinho, uma Que acaba balada. gerando conflitos, né? Exatamente. Algumas escolhas, né, Exato. Tiago? Isso é bom. Eu acho que é possível a gente conseguir aproveitar a vida assim, né, Sim, de todas as formas e com intensidade, mas com responsabilidade, com né? certeza. Muito bom. E você, assim, olhando para a Sucel, né? Sucel Consultoria, né? Hoje ela é consolidada, né, no mercado. É, nesse segmento de recrutamento e seleção, né? Mão de obra temporária e terceirizada. Nós temos alguns valores, né, que a gente não abre mão. De jeito nenhum. Se você pudesse ali destacar, né, na nossa conversa um valor que é a Sucel, né, e aí nesse processo de transição você não abriria mão também, qual seria esse valor que você não abre mão de jeito nenhum? A qualidade. Qualidade no Qualidade? atendimento. Legal. E em que impacta, né, a qualidade, assim, para você, de repente, trazer, materializar Uhum. essa palavra para o nosso espectador, né? Em que ela impacta, né, se a gente não cuida? Em vários pontos. Eu sempre comento com as pessoas aqui internamente. A qualidade no atendimento, ela faz com que o nosso cliente indique novos clientes. Se você não prestar um atendimento com qualidade, o nosso cliente final ele vai utilizar uma vez e vai dar tchau. Porque não é aquilo que ele está buscando. Ele busca um atendimento com qualidade, com segurança, agilidade. Muitas consultorias prestam serviço, mas não com qualidade. E eu sempre falo com a dona Celina, né, que é a sócia fundadora do Grupo Sucel, que nós não buscamos quantidade, e sim qualidade. Perfeito. Porque não adianta você ter uma quantidade de clientes, de colaboradores, e não ter ali a qualidade que eles buscam. Não tem Esse entrega final, não né, tem entrega Thiago? final. Nem surpreender o cliente, às vezes, Exato. né? Então, tamanha importância. Mas aí a qualidade, se a gente pensar, né, na literalidade da palavra, né, é algo Uhum. inalcançável, né? Então é algo que a gente tem que fazer aí com constância, né? Constantemente, exatamente. Não tem trégua, né, Não Thiago? tem. É igual na área de saúde, né? Então, eu consegui buscar no recursos humanos o que eu ia buscar na saúde. Legal, Qualidade, perfeito. entendeu? Muito bom. Acabou unindo aí o desejo e a prática, E a né? prática. Realmente. Muito bom. E aí, como que você enxerga, né, o papel da consultoria, né, de RH, pensando aí nesse processo de aceleração que a gente está vivenciando, né? Como que você enxerga a consultoria Sucel RH nos próximos anos? Não somente Sucel, como qualquer outro tipo de empresa. Se você não buscar inovação, você vai ficar para trás. Então, no Grupo Sucel nós buscamos sempre uma inovação, seja em atendimento, seja em tecnologia,
para atender o nosso cliente final, o nosso cliente interno, somos nós, né, pessoas, porque senão você fica para trás. Eu sempre falo isso com a dona Celina, novamente, né, falando sobre ela, e antigamente você colocava um passo embaixo do braço e ia até a empresa fazer a prospecção. Hoje não é assim, hoje é tecnologia. Então, é uma campanha bem feita dentro do Google, é um serviço muito bem prestado para o cliente. Então, se você não buscar inovação, você vai ficar estagnado no tempo. Temos que ter uma estratégia bem afinada, né, Sim, Tiago? Você falou de inovação, inovação é um outro valor da Social RH, outro valor, exato. né? E a todo momento o time tem que estar ele concentrando as energias, né, para estar acompanhando o que o mercado está propondo, né? Sim, Porque está mudando na velocidade da luz, né, Tiago? exato. Está mudando na velocidade da luz. E a Sucel busca inovação e fornecedores que buscam também essa inovação para estar tudo interligado. Porque não adianta a Sucel ter inovação e o nosso fornecedor não ter, porque acaba prejudicando nossos clientes. Sim, acaba refletindo negativamente, né? Negativamente. Então, o desafio só aumenta, né? Porque A cada vez mais. a gente percebe que assim, é inevitável, não tem como voltar atrás. Esse momento que a gente está, eu acho que é um dos marcos aí, na minha opinião, mais significativo de revolução, né? Mas que, assim, a gente tem um fator que eu acho que implica, que é a outra ponta também, né? Então, a gente, enquanto prestador de serviço, a gente tem que encontrar também prestadores de serviço, De né? qualidade. De qualidade, que a gente consiga conectar aí aos valores da Sucel, para que a Sim, gente consiga superando os nossos clientes, né? com certeza. Muito bom. E aí, assim, pensando no time, né, da consultoria, o que você percebe de competências, né, que são competências chaves, que vai diferenciar, né, o que é comum do mercado? O que na sua percepção, um consultor, né, precisa ter de competência técnica, comportamental, para se diferenciar? Por que eu falo isso? Porque eu acredito que tem uma galera aí, né, se formando, né, nas Sim. ETECs e entre outras escolas, né? E aí eu acho que o nosso propósito, né, com o Sucelcast é apoiar também, né, essas pessoas com dicas, né? Qual dica que Exato. você daria de competência? De competência, eu acredito que o profissional de recursos humanos, não somente o de recursos humanos, né, deveria saber ouvir mais quem está falando. Perfeito. Hoje tem muita gente que escuta, não entende o que a pessoa falou e acaba fazendo totalmente ao contrário. Então, o primeiro ponto seria ouvir quem está falando, para você poder atender aquela pessoa assertivamente no que ele está solicitando. Acho Então que teria que seria ter uma escuta uma bem escuta bem ativa, afinada, bem né? afinada. Para conseguir captar do cliente, porque nem sempre o cliente, nem sempre quem demanda, né, de fato diz o que quer, né, Sim, Tiago? exatamente. E aí eu acho que também tem o poder de perguntas, né, Sim, perguntas ali assertivas, né, para a gente conseguir captar ali o que o o cliente máximo de está demandando e o informações. máximo de Exato. informações, né? Muito bom, isso aí. É, olhando aí, né, o mercado, essa crescente, esse processo de revolução que a gente está, principalmente nas tecnologias, né, com o advento aí da IA, introdução, né, forte, porque já vem acontecendo esse processo aí há alguns anos, né, mas a gente tem percebido que não tem mais como voltar, não tem uma volta, não tem Não como tem. esperar mais, Não inclusive, tem. né? É, o que você acredita que pode impactar diretamente ali, né, as consultorias ou a própria, né, consultoria social RH? Aí, num período de 5 anos, vamos trazer uma margem mais curta, né? O IA, eu acredito que ela veio para auxiliar qualquer empresa, desde que você saiba utilizar a inteligência artificial. Eu sempre brinco, nós damos o comando para a inteligência. A inteligência não vai chegar e fazer o que você quer. Se você souber formular a pergunta, ela vai te dar a resposta adequada para aquela pergunta. Agora, se você simplesmente joga qualquer coisa para a inteligência artificial responder, vai vir qualquer coisa
impactando negativamente o serviço, né? No grupo social nós buscamos sempre a inteligência artificial para ajudar a buscar talentos. Perfeito. Porém, o final é sempre da gestão humana. Então, o que a inteligência vai fazer? Um resumo de um currículo, se está de acordo com as competências que nós estamos buscando, né? Se aquela pessoa está de acordo com aquela vaga que nós estamos criando, para poder fazer a triagem humana, comportamental, fazer um teste psicológico, uma entrevista pessoalmente aqui no escritório, e entender se realmente aquela pessoa se encaixa dentro daquela vaga. Porque não adianta você buscar um operador de empilhadeira, que a pessoa o currículo é de um atendente. Não casa. Então, a inteligência artificial, ela te ajuda, sim, se você souber utilizar, em qualquer área. Perfeito. E aí, pensando, né, em tendência, né, a Sucel, ela encontrou ali o caminho para poder unir as pontas, então, né? Sim. Entre o fator humano, que é muito importante, né? Eu acho que é o fator mais importante, né? Porque por mais refinada que seja a tecnologia, como você falou, quem dá o comando é o humano, né? Então, Exato. o humano, ele precisa... Essa pessoa, ela precisa ter repertório, ela precisa ter formação, ela precisa ter conhecimento técnico, Sim. né? Para formalizar ali, né? As perguntas adequadas, né? Exato. Como você falou. Porque a gente vem hoje aí com uma discussão muito acirrada, né? E a tecnologia vai substituir o humano, a mão de obra, né? Vai acabar os empregos, né? Não tem como. Porque a tecnologia, ela pode estar em crescente no mundo, né? Mas ela depende do ser humano. Então, quem conserta a tecnologia, um robô que utiliza a IA? É o humano. Quem faz os comandos? É o humano. Então, eu acredito que ela não vai substituir. De fato, não vai substituir o serviço do ser humano. Eu acredito também, Tiago, na sua fala, e eu percebo, né, assim, em atuação, a importância da ferramenta, né, Sim. quando bem usada. O quanto ela torna o ser humano potente, né? Exatamente. Então, eu acho que ela vem exatamente para isso, para dar o poder, né, que a gente sempre quis ter, Sim. né? E aí, de repente, o cuidado também, né? Com esse poder, né? O que eu faço com ele, como é que eu faço. E aí a Sucel, ela tem um valor que é a ética, né? Como que você percebe, né, que a gente tem praticado ali, né? Levando em consideração essa questão da tecnologia, essa tendência de mercado, fazendo aí a conexão com esse valor da Sucel RH, que é a ética. Bom, o grupo social sempre teve muita ética, as pessoas que trabalham aqui são pessoas com ética, né? Então, a tecnologia, ela não vai interferir em nada em questão da ética do grupo social. Ela pode, como eu falei, auxiliar em tudo, mas não vai substituir ética, não vai substituir fator humano. Nada disso vai impactar em relação à ética do grupo social. Perfeito. Ela vem para ajudar, vem para poder fazer um fluxo bem feito de colocar um arquivo em uma pasta determinada, buscar talentos de acordo com a vaga, e vai ser isso que vai fazer a tecnologia. Fora isso, nada mais. Muito bom. Porque assim, a gente percebe que nós temos os dados do candidato, né, Sim. Tiago, quando a gente se utiliza ali do recurso, né? Exatamente. Então, a gente tem que ter aquele zelo, né, pelos dados pessoais dados pessoais sensíveis, né? O cadastro mesmo até já começa ali no site, Sim. né, da Sucel. E ali já começa toda a tecnologia a nosso favor, né? Exatamente. Trazendo para a gente ali as referências, né, que a gente precisa, levando em consideração o tema, né, inclusão social, Sim. né, o tema
que a gente trabalha bastante, pratica bastante, né, que é trabalhar com PCD, indicar PCD, né, e tantos outros temas da atualidade que a Sucel respeita ali, né, com bastante humanidade, né? Exato. Muito bom. No que tange a cultura, né, organizacional ali, né, os processos e a liderança, como é que você falou que você esteve se preparando ali, né, para ser um líder, né? Estou me preparando. Está se preparando, inclusive, né? Que a gente não consegue dizer estou pronto, né, Tiago? Isso. Se alguém falou que está pronto para alguma coisa, eu discordo totalmente, porque a gente nunca está pronto para nada. Sempre é verdade. Tá ali buscando conhecimentos, porque pronto, acho que nenhum profissional está. Não tem como, sempre né? Surge Tem alguma sempre coisa algo diferente. novo, né? Exatamente. E a IA agora aí, tirando a gente do conforto, né? Para dar conta da demanda. Eu queria que você colocasse, né, para os nossos telespectadores, o que significa ser um líder para você? Quais são as competências, né, chave que você, né, com a idade que você está, né, atuando ali junto com a atual gestão da Sucel RH, Dona Celina Benck, né, enquanto fundadora aí, que é daquela geração bem voltada para o trabalho, para as entregas, né? Como que você tem aí encontrado o ponto de equilíbrio, né, do estilo de liderança que você pretende tocar a Sucel? A liderança, como já falamos anteriormente, tem que ter sempre uma escutativa. A liderança atual não é aquela que eu estou certo, você vai fazer o que eu estou mandando. Não. Você tem que ter uma escutativa, ouvir a pessoa, entender o que a pessoa está falando para não gerar um duplo sentido. Não é desse jeito. Não é B, é A. Aí você decide. Eu estou te dando as coordenadas, se você quiser seguir, você segue. Mas o ponto principal é uma escutativa. Para você poder desenvolver o teu profissional. Porque eu estou aqui, mas eu quero preparar outras pessoas para estar no meu lugar futuramente. Estou nesse setor de comercial, amanhã eu posso estar em outro setor, em outra empresa. E eu quero deixar meu legado dentro da empresa. De deixar uma pessoa preparada, seguir o meu legado, como eu estou pretendendo seguir o legado da Dona Celina, né? Para continuar com essa qualidade. Que legal. E você continua, né? Jovem, não né? Tão, né? Não está mais com 15, mas está com 29, hein, Tiago? Um jovem em ascensão, né? Aos 29 anos, sendo um líder, né? Inspirando pessoas para de repente uma futura sucessão de carreira, porque você já traz aí esse tema sensível, já, né? Que é preparar alguém para, né? Hoje você está ocupando aí a posição, como você falou, né, do comercial, gerente comercial, né? E aí, o que você tem percebido, né, de facilitador e dificultor, né, para conseguir transitar aí de um posto para o outro, né, de um cargo para o outro, de uma posição para outra? Se é que tem, né? Porque você está falando com tanta tranquilidade e leveza, né? Não, tem sim. O fator humano preocupa, né? Você não lida com a pessoa como você é. Eu estou falando com você, tem a sua personalidade, eu tenho a minha. Então, a personalidade é um ponto muito difícil. Mas, geralmente, aqui na Sucel é bem tranquila. Eu busco aprender com o diretor, com o meu gerente financeiro. Buscar conhecimento é o ponto principal. Perfeito. É gostar de aprender, né, Thiago? Porque eu acho que é uma das habilidades mais, na minha opinião, mais complexas do ser humano, né? Mais complexo. É o gostar de aprender, ou querer aprender. Sim. Porque, como você falou, aquele que se coloca numa posição de que sabe tudo, de repente... Não sabe nada. Não sabe nada ou se surpreende, né? Por alguém que está em constante aprendizado, sim, né? E aí, hoje a gente percebe que é um desafio, pelo menos... a gente que fica aqui, né, no time da seleção, a gente percebe uma competência, de repente, em extinção, que é o gostar de aprender, exato, tornando
o desenvolvimento mais difícil, vamos dizer assim, ou mais desafiador, Sim. né? Porque se a pessoa ela não se propor a aprender, ela não tiver isso, não adianta Fica ter no quem, passado. né? Não adianta ter quem queira ensinar. Ela está Exatamente. presa no Exatamente. passado, né? Tem muita gente que vive na zona de conforto, né? Tô na minha zona de conforto, eu sei fazer o que eu sei fazer, não, e às vezes não passa pro próximo, que é o Sim. pior ainda. E isso prejudica muito uma equipe, Aquele medinho de que não vou ensinar tudo, se senão não eu pega o perco o meu meu lugar. lugar, né, Exatamente. Tiago? Esse é o ponto mais dificultoso, acredito, na maioria das empresas que querem desenvolver pessoas, mas as pessoas não querem ser desenvolvidas. Esse é o ponto foco. E aí acaba travando a cultura, né? Acaba Exatamente. travando a própria empresa, porque nós precisamos sim ter uma cultura ali forte, né? Que sustente, né, a empresa, mas ela não pode ficar paralisada, porque a gente vem discutindo desde o início que a gente começou a falar, né? A, 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 a gente está num processo revolucionário que não tem E não volta, tem volta. né? Então não dá para a gente ficar esperando ou duvidando de que, é óbvio, quando a gente fala que a, as ferramentas de IA não vão, né? Não, a IA, a inteligência artificial, não vai superar o ser humano, mas aquele que nos permitir potencializar-se, né, provavelmente será substituído, sim, né? Exatamente. É, E não por culpa da IA, né? É dela mesmo. Então, se você não busca se desenvolver pessoalmente, você acaba se prejudicando, não se prejudicando o próximo. É você se prejudica. sim, Porque você não busca um conhecimento a mais daquilo que você sabe. perfeito. Precisamos, sim, estar em constante movimento, né? Não, Sim, não podemos estar fechado, né? E eu acho que exatamente. uma empresa, acho que a consultoria social tem isso de muito interessante, né? Está sempre aberta aos movimentos, está sempre aberta ao aprendizado, Sim. às ideias, né? E aí eu acho que é isso que faz a gente ser o time que a gente é, né? Eu acredito que as empresas também têm um papel fundamental nessa parte, né? Perfeito. O Grupo Social, por exemplo, tem parcerias com faculdades para gerar uma base de conhecimentos para os nossos profissionais. Então, se você quiser ir numa faculdade fazer um curso a mais para sua carreira, você pode ir, que a Social ela dá esse benefício pro profissional. Perfeito. É aquilo, depende da pessoa, do interesse da pessoa. A empresa Sempre. pode fornecer o benefício, mas se você não quiser fazer, não vai te obrigar, né? Sim. É da pessoa. Pensando aí no engajamento e no propósito, né, que você recebeu, né, da vida, Da vida. de repente assumir aí esse legado, né, de dar continuidade à Social RH, que já tem 35 anos, né, no mercado. É, o que você o que mais te move, né, no seu dia a dia, o que mais te inspira, de repente, né, para você vir todos os dias, porque, pasmem, pasmem, ele vem todos os dias, Todos os dias. Trabalho fora do fora expediente. do expediente, numa inspiração total, né, Exatamente. Tiago? O que te move, o que está por trás, né, desse movimento todo contínuo, né? Dentro do expediente, pós-expediente, final de semana às vezes, né? É aquilo que eu comentei no começo, qualidade e pessoas. Então, o que me envolve são as pessoas e a qualidade de atender a expectativa do meu pessoal, dos meus clientes, do cliente do Grupo Social, né? Então, a motivação maior é as pessoas e a Perfeito. satisfação do nosso cliente. E pessoas demandam tempo, né, Tiago? Não Exatamente. tem jeito, né? Para a gente entregar com qualidade, Tem que suar. tem que suar. Quem vê pensa, né, Tiago, aos Não, 29 anos aí, fazendo esse movimento essa transição, né, de ascensão de carreira, quem ouve, pensa, né, que é simples é assim, né? simples, é como fazer o brigadeiro. Não, Né? não é, gente. Cheguei, já tive a sorte, né? Sim, E só vou tocar, né? Demanda investimento de demanda, tempo, de demanda, energia, né? demanda.
resiliência. Conciliar a vida pessoal com a vida profissional. Legal. É um tempo. É um desafio e tanto, né? Ainda sobra tempo para jogar um vôleizinho, né, Com Thiago? certeza. Tem que cuidar da saúde mental, né? E você está atuando, né, ali na posição de ainda, né? Porque ainda está fazendo o processo, Sim. né, de transição aí, no comercial. Olhando ali, né, a parte do cliente, das equipes, né, e olhando a Sucel, né, como você tem percebido o manter ali o valor, né, o propósito, né, o seu legado, vamos colocar assim, né, como que você está encontrando essa conexão entre você, porque você não pode simplesmente soltar agora, né, de vez os Não, não. clientes, né? Porque querendo ou não, o profissional que está ali à frente, ele é a referência do cliente, né? Você disse que vem preparando, sim, já, né? Mas como que você está sentindo isso, né? Esse não é descolamento, né? Mas esse processo de entregar o bastão, né? E receber o bastão. Você já está trabalhando com o cliente isso? Como que está essa parte aí de você, de repente, ou você pretende, né, continuar ali por um período de tempo, né, sendo a referência para o seu cliente? Queria que você trouxesse essa parte, né, sensível ali, porque a gente sabe que pode impactar na Sim. qualidade do nosso serviço, Sim. né? Na verdade, quando você gera uma confiança com o cliente, você pode estar em qualquer área. O cliente vai te buscar. Perfeito. Ele te procura para dar aquela solução que ele está buscando. Hoje ainda estou na parte comercial, né? Pretendo ficar ainda cuidando dessa parte, enquanto tiver Dona Celina, nosso diretor, então procuro ainda estar na parte comercial. Mas eu acho que vai ser bem tranquilo essa parte, porque a referência, hoje eu tenho um cliente que a referência sou eu, tenho clientes que a referência é o Alexandre, que é o nosso gerente do Grupo Sucel, tenho clientes que a referência é o Recursos Humanos, Perfeito. então é bem tranquilo. Nosso cliente está bem orientado, Bem né, orientado. né, Tiago? É que demanda um pouquinho mais de energia, né? Demanda. Tem clientes que demandam ali uma atenção, um zelo, um cuidado, né? Mas é energia boa, E né? energia Então, boa, exatamente. sim, a gente adora, né? Hoje o cliente está pedindo, por exemplo, um funcionário para sexta-feira. Vamos correr para buscar esse funcionário para sexta-feira. Vamos fazer todo o impossível, né, Exatamente. Tiago? Claro, não sufocando os recursos humanos, o departamento pessoal que cuida da parte burocrática, mas também tem que ter aquele cuidado com o nosso fornecedor, né? Principalmente de exames ocupacionais, que é a parte mais difícil, digamos assim, né? Que não, são situações que não dependem do grupo social, Sim. que é o corpo humano. Aham. Então, depende muito se a pessoa vai ter uma alteração no ASO. Então, isso impacta o nosso cliente. Sim. E aí tem que saber lidar com essa situação, né? Se der uma alteração no ASO, tem que ter todo o jeitinho de falar com o nosso cliente, olha, deu alteração no ASO, a gente pode seguir com a segunda opção. Então, é esse jeitinho que a gente tem que tentar sempre. Porque às vezes a gente até consegue ali acelerar todo o processo, né? Aí Sim. vem o candidato saudável, feliz e saltitante, porque conseguiu a oportunidade e altera a pressão dele, né, Exatamente. Tiago? Aí dá esse pequeno probleminha. Por excesso de felicidade e ansiedade, né? Exato. E aí às vezes atrasa, né? Mas é bem tranquilo essa parte ocupacional, nesses 35 anos, dos Perfeito. 18 que eu tô, 10 que eu tô na empresa, muito poucos casos aconteceu essa alteração. São raríssimos, Raríssimos. né? Muito bom. Pensando aí que a gente vai chegando para o final da nossa conversa, né? É tão boa. Sim. Teremos mais vezes. A gente olhando, né, o alcance, né, dos nossos materiais que a gente tem produzido, e pensando aí nessa juventude, né, essa geração mais ansiosa, vamos dizer assim, né, mais preocupada com a carreira, né, eu não sei o que fazer, não sei como fazer.
você sendo, né, fazendo parte dessa geração, qual seria ali a orientação, o conselho que você daria, né, que você deixaria para esses jovens, né, de modo que consiga dar um norte, dar um caminho para eles, né, o que você falaria para eles, né, no que tange a trajetória profissional, a carreira Uhum. profissional? Bom, como eu expliquei no começo, eu estava um pouco perdido quando eu comecei a pensar em faculdade, né? Como falei, E que bom, né? Porque com 15 anos, se já tivesse achado que seria, né, Tiago, eu ia exatamente. ficar preocupada, É, né? eu caí de paraquedas no grupo social. Legal. Caí Bora. e bora, vamos tocar. Busquei conhecimento. Então, o que eu deixo de conselho para quem está nos ouvindo, busque conhecimento. Se você não sabe no momento que você quer fazer na vida, converse com seus pais. Talvez ele te influencie em alguma coisa. Ou não, porque os meus pais, eles queriam que eu fizesse alguma coisa, uma faculdade que eu acabei não seguindo nada que eles pediram. Então, o conhecimento, focar o que você quer realmente fazer, né? Se você tiver em mente, vai firme, estuda, busque desenvolver as competências, né? E é isso. É buscar o conhecimento para ser o profissional que você quer ser. Tá livre também, né, Tiago? Está Sim, aberto às oportunidades, né? Porque às vezes a gente põe tanta. Acho que às vezes a gente põe tanta cobrança, né? exato. E às vezes o mercado ele próprio abre a porta para a Sim. gente, né? Então acho que o primeiro ponto de repente pensar ali em concentrar energia assim, em aprender o básico, né? Uhum. O necessário e focar é, nas possibilidades, né? Sim. Tá atento ali ao mercado, né? O mercado ele está em movimento, né? Ele está ali em processo de mudança e aí com base nessas mudanças, eu acho que é importante a gente pensar, bom, o que eu poderia fazer que aproveitaria a onda, né? Sim. É, eu tenho conhecidos, né, que buscaram conselhos dos pais para fazer a faculdade tal e acabaram se decepcionando. Então amadureça a ideia. É realmente isso que eu quero? É realmente isso que meus pais estão me incentivando a fazer? Que eu vou querer ser na vida? Então tenta primeiro amadurecer essa ideia para você não terminar no quarto ano da faculdade e não quero fazer este curso. Então desenvolva para ver se é isso mesmo que você quer fazer. Acho que dá para aproveitar também e buscar apoio com as Sim, consultorias, sim. né, Tiago? Assim, a gente faz um trabalho de orientação de carreira também, né? Uhum. Nós temos aí ferramentas que ajudam, né? Sim, A dar um norte, né? A dar um direcionamento. Vai dizer, você vai seguir essa carreira, mas a gente tem ferramentas que consegue ali, olhando as preferências comportamentais e dar direcionamento, né, exatamente. pro jovem que queira ali facilitar a sua vida e suas escolhas, Exatamente. né? Bom, Muito a Social legal. como consultoria, podemos dizer que uma dos cargos mais buscados no futuro vai ser a informática, né? A parte da Informática, informática. isso aí. É um dos cargos mais procurados, parte de informática, parte de agência marítima. Então, não querendo incentivar vocês, tá? Mas é um dos cargos mais procurados no futuro. Vão ser Legal. mais procurados. Muito bom. É isso aí, é estar atento ao ao As movimento e mudanças. às mudanças, né? Hoje a gente percebe também algumas defasagens, algumas áreas, né, Sim, que estão, por conta da tecnologia, estão ficando sem profissionais, sem né? profissionais. Às vezes a gente busca profissional no mercado e a gente não encontra. Então, de repente, olhar também para essas. Sim, E que, de repente, a tecnologia não está dando conta também, né? Porque é exatamente. um serviço mais manual, um serviço mais. Que implica muito mais o ser humano do que propriamente a máquina, né, Exato. Tiago? Muito legal. Em uma só palavra, como que você definiria o futuro da Sucel RH? Em uma só palavra, É não pode ser uma isso. frase? Vou ser boazinha com você. Bom, nós temos como visão ser uma das consultorias mais conceituadas do mercado, né, da Baixada Santista, em expansão no Brasil. Hoje nós temos 35 anos de mercado, atendemos aí a nível nacional, como você falou, oferecendo mão de obra temporária, terceirizada,
e recrutamento e seleção, além de outros serviços, né? Mas seria ser uma empresa conceituada no mercado. Já somos, mas queremos ser mais. Aí, isso é bom, né? É um desafio e É um tanto, hein, desafio. Um Tiago? desafio que nós estamos em constante para poder Alcançar esse alcançar isso aqui. objetivo, né? Exatamente. Muito bom. É isso, pessoal. Chegamos ao fim desse episódio maravilhoso. Ficaríamos aqui o dia inteiro conversando, temos bastante temas para conversar. Mas muito obrigada, viu, Tiago, por sua participação. Muito obrigado a quem nos ouviu e até breve. Eu que agradeço.